nessa noite sobre adoração. Amém? Adoração. Adoração. Por que adoração, irmãos? Porque adoração é aquilo que nos move. Adoração não é o que cantamos. O que cantamos pode adorar a Deus. Amém? O que nós cantamos em forma de canções, os versos em forma de canções, é o que pode adorar a Deus. Mas o que vale não é a letra da música para adorar a Deus. O que vale não é um bom instrumental da música, ou da banda, ou do ministério, ou da equipe de louvor, o que quer que seja. Isso tudo é importante. Isso tudo é importante. Instrumental, tudo é importante. Mas o mais importante é você. Amém? O mais importante na adoração não é a canção. Não é a canção em si, irmãos. Quando diz respeito à adoração, não diz respeito à música. Não diz respeito à música. E tem muita gente enganada com a questão de adoração. E nessa noite eu vou falar um pouco, pastor, é culto da família. Mas é sobre família mesmo. É para a família mesmo. Porque adoração, irmãos, é o sumo da sua vida. Adoração é o sumo. Sabe o que é o sumo? Quando você pega uma folha. Na roça a gente fazia muito isso. Mastruz. Sabe aquele mastruz? Quando a gente se machucava, aí pisava a folha do mastruz. Não é mastruz que chama? É, né? Mastruz, né, que chama. Aí você pisava e fazia aquele sumo bem grosso da folha, mas um sumo bem grosso. E aí, como diz os antigos, é um santo remédio. Aí você passava no ferimento e muitas das vezes se fazia para um machucado. Quando alguém torcia o tornozelo, machucava o tornozelo, o joelho, o que é que seja, aí pisava, fazia aquele caldo bem grosso, tá? Pisava as folhas com os talos, com tudo, bastante, colocava em um pano grosso, e aí colocava no tornozelo, no joelho, e deixava. Era um santo remédio. Era não, é. Nós é que quando torcemos o tornozelo, corremos para o ortopedista, para enfaixar, colocar gesso. Né, irmãos? Tem outras plantas também, tem outras cascas de outras madeiras, não sei se vocês conhecem aí, aroeira, angico, tudo, né? Era usado na época. Eu lembro que animais se machucavam, animais fraturavam, e nós fazíamos com casca de aroeira, casca de angico, e funcionava, irmãos, né? E funcionava. Então, sumo é folha bem pisada, tá? A folha bem pisada, fica aquele mingau grosso, bem grosso. Então, adoração é o sumo que sai de você, de você. O que você ouviu aqui foi a minha voz. Entende? Você ouviu a minha voz.
até você chegou a minha voz. Como é que funciona? Eu estava cantando uma canção aqui, em adoração a Deus. Ao único que é digno de receber. Não tem nada a ver com vocês. Tá, irmãos? Não tem nada a ver com vocês. Tem a ver comigo e quem? Eu só estou aqui para ajudar vocês. O que sobe aqui, quem sobe aqui nessa plataforma chamada de altar, está aqui apenas para louvar a Deus com vocês. Amém? Não tem nada a ver comigo, muito menos contigo. Tem nada a ver. Entende, irmãos? E aí, eu chego aqui, fecho os meus olhos, ou de olhos abertos, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Eu estou louvando a Deus, estou falando para Deus, entende? Então é uma questão de cântico, de adoração, é uma música que eu estou adorando a Deus, são versos em forma de canções, mas é adoração a Deus. É por isso que é muito interessante o que nós cantamos. Não é isso, irmãos? Nós cantamos o quê e para quem? Quem é que é adorado na canção que nós cantamos? Então, adoração precisa ser o nosso estilo de vida. Quem já foi num encontro com Deus aí sabe que tem uma ministração chamada adoração como estilo de vida, oração como estilo de vida. Porque a adoração é o que você vive, é o seu dia a dia. Você me entende? É a tua vida diária. É uma expressão. Agora sim, nós somos gratos a Deus, nós nos alegramos aí, nós, como uma forma de agradecimento a Deus, nós cantamos e cremos que no céu há muita adoração. No trono de Deus há muita adoração. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, eles estão diante do trono de Deus e eles não param de dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eles não se cansam. Então assim, Deus, Ele quer ser louvado, amém? Ele quer ser adorado, mas a adoração não pode ser apenas palavras jogadas fora, ou cantando de qualquer forma, de qualquer jeito, e achar que Deus está com uma música que acabamos de entoar. Lembram agora há pouco? Um cheiro suave e um som agradável. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Isso foi o que cantamos. Então é muito importante que primeiro você veja
quem você é. Entenda quem você é. Depois, o que é que você vai dar para Deus como forma de canções de versos. Evangelho de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, vamos ver aqui, quando ele fala daquela mulher, Evangelho de João, capítulo 4, irmãos, perdão. Capítulo 4, versículo 23 e 24. Fala de Jesus e da mulher samaritana que todos nós conhecemos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o que João escreveu, capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas vamos ler o 22, porque o 22 é interessante. Adorai o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a adoração vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são adoradores assim que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então é importante, irmãos, entendermos que nós, quando estivermos adorando a Deus, não devemos ficar aqui na terra. Nós precisamos adorar de verdade. Ou seja, não deve ser apenas palavras: te adoro, Senhor, em espírito e em verdade, sem nem entender o que está cantando. Precisamos entender o que nós estamos falando, pronunciando. Senão é apenas palavras jogadas fora. Então o momento de adoração a Deus é um momento que nós precisamos parar e nos concentrar. Ou seja, sair do natural e entrar no mundo espiritual. Sair do natural e entrar no mundo espiritual. Como é que isso acontece? Isso acontece é você entendendo o momento. Tem tempo para todas as coisas, tem momento para todas as coisas. Esse momento que nós estamos aqui reunidos como igreja, como congregação, é um momento de adorarmos, de ouvirmos a palavra, de aprendermos o Senhor, de ouvirmos do Senhor. Então é um momento em que todos nós precisamos estar em espírito. Amém? Porque só entende as coisas do espírito quem está em espírito. Não tem como você estar aqui ouvindo a palavra do Senhor e preocupado com quem está em casa. Preocupado com alguma coisa que aconteceu hoje. Preocupado com as contas que tem para pagar amanhã. Não existe, não tem como. Você tem que parar e dizer: não, esse é o momento que eu vou adorar a Deus. E se desligar de tudo. Esse é o momento que eu vou ouvir a palavra do Senhor e se desligar de tudo. Nada pode tirar a tua atenção, porque se tirar a tua atenção, você vai voltar para a sua casa do mesmo jeito que você entrou. Então é muito importante quando nós vemos na igreja ou em um culto a Deus, ou em um momento devocional, que nós venhamos entender o que nós estamos fazendo. Entende, irmãos? Então a adoração tem a ver com o teu dia a dia. Você teve um dia corrido hoje? Eu tive.
Eu tive um dia corrido hoje, mas o meu dia estava nem só de ontem, não vou dizer de hoje, de manhã, que eu estava ligado, o culto à noite a Deus, o momento com Deus à noite. Eu estava ligado, eu estava esperando esse momento. Então hoje foi um dia corrido para mim, mas eu estava entronizado, ligado com Deus o tempo todo. Então nós precisamos estar ligados o tempo todo. Hoje foi culto, hoje é culto com Deus, hoje vamos para a igreja, amém. Mas independente disso, nós precisamos estar ligados, porque o adorador, ele tem o quê? Um estilo de vida. Por que é um estilo de vida? Porque não só canta aqui na igreja. Você não adora a Deus só aqui na igreja. Não é impossível. Você não lê a Bíblia só aqui na igreja. Você não tem um momento com Deus, um tempo para Deus só aqui na igreja. Porque se tiver, meu querido, você está precisando mudar. Entende? Não é só, aqui é um momento de congregarmos, mas um momento de pararmos, de ouvirmos a Deus, de louvarmos, de colocarmos o som na nossa casa, de orarmos, de adorarmos, cantarmos bastante. A nossa casa tem que ter louvor o tempo todo. O tempo todo, no seu celular, a TV. Tem que ter som, tem que ter música na tua casa. Se não tem, meu querido, tem alguma coisa, está precisando. Porque a música é importante, a adoração a Deus é importante dentro da tua casa. Se não tem um som, mas você canta. Ah, pastor, não tenho nem som nem celular. Ah, pastor, não tenho internet. Manda baixar a música no teu celular. Faz alguma coisa, canta então. Mas você tem que adorar a Deus, não pode adorar a Deus só na igreja, irmão. Adoração é um estilo de vida. O adorador precisa ter um estilo de vida. Essa função, pastor, essa função é só de quem canta, dos levitas. Levita nem existe mais. Levitas foi lá no Primeiro Testamento, irmãos. Todos nós somos levitas hoje. Todos. Como eu falei, eu estou aqui apenas, de uma certa forma, só ajudando vocês a cantar comigo, a louvar a Deus comigo, só isso. Você só pega a carona comigo e vai comigo, e adora comigo. Mas eu estou na mesma função que vocês aí, na mesma função. A minha adoração a Deus, ela é única e exclusiva. A tua adoração a Deus é única e exclusiva. É tu e Deus, você e Deus. Entenda isso. E não se esqueça. Então tem pessoas na Bíblia que eles receberam uma dádiva de Deus, uma vitória, e eles adoraram a Deus. Exemplo de Maria, né? Maria, lá no livro, no Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Jesus, capítulo 1, vamos ler? Aqui nós vemos Maria adorando a Deus. E eu vou te dizer que a adoração é um estilo de vida na nossa vida para todos os momentos, irmãos. Você está alegre? Louve. Está triste? Louve. Todos os momentos da sua vida tem que ter adoração. Por quê? Porque adoração é o quê? Estilo de vida.
Adoração está no teu DNA. Adoração está dentro de você. E aí você tem que louvar, você precisa louvar. Se você louva a Deus, amém. Se você não louva, Deus é louvado do mesmo jeito. Certo? Você é que tem que ser inteligente e adorar a Deus e louvar a Deus. Capítulo 1, o versículo é o versículo 46. Então Maria disse: minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Olha que tremendo. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Que tremendo, irmãos. Tem a música, né? Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. Santo, Santo, Tu é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Daí veio essa canção. Então, não é apenas nos momentos de vitória, irmãos, que nós precisamos louvar a Deus, adorar a Deus. Não apenas, tá? Não apenas. O salmista, por exemplo, que a maioria dos salmos foram escritos por Davi, e todos nós conhecemos a vida, quer dizer, a trajetória de Davi. Então, tem vários tipos de canções. Então, tem canções que é para você cantar lá na sua casa. Você e Deus lá no seu quarto, lá no seu cantinho com Deus. Tá? Tem canções que você pode cantar aqui na igreja, com a comunidade, com a igreja. Tem canções que não dá nem para cantar nem em casa e nem na igreja, né? Porque tem canções que não louvam a Deus. Então tem canções que são para momentos específicos. Isso você também precisa entender, né? Para cada momento deve ter a canção adequada, né? Tem uma canção que é apenas Deus sendo adorado. Tem canções que já fala, por exemplo, digno, Tu és digno, Jesus, Filho de Deus, Tu és adorado. Já tem canções, como acabei de cantar agora há pouco, quero subir
ao Monte Santo de Sião, está falando da minha pessoa, e entoar um novo cântico ao meu Deus. E mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. É uma adoração a Deus, mas está falando da minha pessoa, está falando do meu comportamento aqui, nesse momento. Eu estou disponível para adorar a Deus. Entenderam? Então tem música, tem canções que elas estão falando da minha pessoa para Deus. Tem música que estão falando apenas de Jesus. Tá? São canções que ela está falando única e exclusivamente de Jesus, de Deus. Tá, irmãos? Então, quando nós damos olhamos a Bíblia panorâmica da Bíblia, e observamos a vida dos homens, que fica como exemplo para nós, de adoração, nós vemos que a adoração é bem mais que canções, é bem mais que palavras bonitas, difíceis. E Deus, Ele prova o nosso coração. Deus, Ele prova o teu coração, tá? Ele prova o teu coração. Ele vê o que está dentro de você. Então tem canções também que nós cantamos e que nós estamos mentindo, tá? Que fala de humildade, mas nós não somos humildes nem um pouco. Que fala de amor, nós não somos amorosos nem um pouco, né? A música que cantamos agora há pouco. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio. Está falando de quem? Naamã. Vocês sabem da história de Naamã? Quem não sabe, Naamã foi até o profeta. Era um cara que estava com a lepra. Foi até o profeta porque ele sabia, ele ouviu falar através daquela jovem, que eu não vou entrar em detalhes, através daquela jovem, que o profeta ia curar ele se ele fosse até o mesmo. E ele foi. Chegando lá, o profeta falou: olha, mandou um recado para ele. Só que Naamã era um cara importante. E normalmente quando nós recebemos autoridade, nós ficamos exaltados. Quando eu estou falando nós, é porque nós, os seres humanos, somos assim, tá? Não tem bonzinho não, irmãos? Não tem bonzinho não. Então nós recebemos poder, nós já ficamos diferentes. E aí, ele era um general influente, pensou que o profeta ia mandar ele entrar, fazer o banquete para receber ele. O profeta falou: olha, mandou um recado, fala para ele se banhar lá nas águas, viu? 7 vezes, mergulhar lá 7 vezes. Ele falou: mas como é que pode? O cara nem me recebeu, mandou um recado para me mergulhar naquelas águas lá, daquele rio sujo, 7 vezes? Que nada. Ele queria
uma recepção, né, de alguém poderoso. Essa música fala disso. Eu sei que aconselharam ele, falaram: olha, vá lá. Ele foi sorte que Deus ainda curou ele, porque ele não queria, né? Mas foi, e foi curado. Nós temos até uma canção, né? Nós chegamos a cantar aqui na igreja essa canção sobre Naamã. Naamã era um general do exército inimigo de Israel. Tem tanto tempo que eu nem lembro mais a canção. O autor dela é Rogério. Pretendemos, né, cantar essas músicas. Então, irmãos, então nós precisamos ter cuidado com o que cantamos, porque é o que somos, irmãos. É o que somos. Eu quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Eu quero subir. Eu estou disposto mesmo a subir? Ou é só conversa fiada? Eu vou subir mesmo? Ou é só conversa fiada? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus. Como é que é, irmã Neide? E se você não vai, não impeça eu ir. E se você não vai, não impeça eu ir. E se você não vai, não impeça eu ir. Mas muitas das vezes nós estamos impedindo tantos irmãos de ir. Muitas das vezes nós somos obstáculos, irmãos. Estamos impedindo de alguns irmãos ir. A Bíblia diz que ai daqueles que nem entram e nem deixa aqueles que querem entrar. Essa música, Caminhando eu vou para Canaã. Você sabe que quem saiu do Egito só chegou na terra prometida as crianças? Os jovens, adolescentes? Os mais velhos morreram todos? Só entrou os inocentes, aqueles que não abriam a boca. Mas aqueles que abriram a boca, murmuraram. Então olha a canção, Caminhando eu vou para Canaã. Como é que está a sua caminhada? Como é que está a sua caminhada? Você está murmurando na caminhada? Você está reclamando na caminhada? Como é que está? Lembra dos 12 espias? Lembram? Moisés enviou os 12 espias, 12 líderes. Chegando lá, 10 deles falaram: olha, dá não, aquela terra lá não, é terra boa, os frutos são gigantes, mas tem gigante na terra. Dá não. Olha, os Golias, né, estão na terra, homens gigantes. Mas o que foi que Deus falou para eles? Eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para onde? Para a terra que mana leite e mel. Foi isso que Deus falou para eles. Vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para a terra que mana leite e mel. A terra que aqueles 12 espias foram analisar. Chegando lá, eles dizem: não dá para a gente. Ou seja, rejeitando a bênção de Deus. Só porque eles viram gigantes e aí acharam que eles não venceriam aqueles gigantes. Ou seja, é Deus dizendo que alguém é vencedor e alguém dizendo: não, é mentira. É Deus dizendo que alguém é mais que vencedor e alguém dizendo: não acredito.
Eu lembrei agora do pai de João, o conhecido Batista. O anjo chegou para ele e falou assim: olha, você vai ter um filho. Ele falou: vou nada, vou não, eu velho, vou ter filho nada. A Bíblia diz que ele desejava, a Bíblia diz que ele pedia filhos. Quando chega o anjo com a resposta, ele diz: nada, isso é história. O anjo falou: é? Pois para tu saber que é verdade, o que vai acontecer? Você vai ficar mudo para você aprender. Ele ainda deu sorte, que Deus ainda deu o filho, o João, né? Conhecido como Batista. Você entende? O cara está esperando a bênção, quando a bênção chega, ele diz: não acredito. Você entende como é que é o ser humano? Você entende como é que é a gente? Tem uma adoradora na Bíblia, que eu sou fã dela, fã entre aspas, que eu sou fã mesmo de Jesus. É Ana. Ana. Capítulo 1, 2 do primeiro livro do profeta Samuel. Vocês conhecem a história. Quem não conhece aí, lê quando chegar em casa. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1 e capítulo 2. Ela chega para Deus e diz: Deus, não posso ter filhos, sou humilhada porque o meu esposo vai procurar outra mulher, e eu quero fazer um negócio contigo. Se o Senhor me der um filho, o que é que eu faço? Eu devolvo. Eu vou devolver. Isso é adoração, irmãos. Entende? Isso é adoração. Se o Senhor me der um filho, eu devolvo. Vamos lá? E assim, irmãos, ela foi orar. E ela estava angustiada, né? Foi quando o profeta viu ela angustiada, e ela só batia os lábios. E o profeta falou assim: mulher, abandona essa cachaça, abandona essa bebida. E aí ela diz: não, Senhor, eu não estou bêbada, eu estou amargurada de espírito. Eu estou aqui aclamando a Deus pela minha vitória. E aí o profeta vai e diz: eu creio que ele fala, né? Perdão, me desculpe, pensei que você estava bêbada. Tá bem, então vai embora, e que Deus te conceda a tua petição. Versículo, capítulo 1. Capítulo 1. Não vai dar para nós lermos, tá, irmãos? Todo por causa do tempo. Eu vou só citar o que eu pronunciei. Versículo 14. Disse-lhe, quem disse-lhe? O profeta: até quando tu estarás embriagada? Afasta de ti este teu vinho. Se fosse hoje seria: afasta-te dessa cachaça, né? Mas Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi vinho, nem tampouco alguma bebida forte, mas eu tenho derramado o quê? O sumo, irmãos, o sumo. Versículo 16. Não penses que a tua serva é filha de Belial, né? Se embriagando, né? Eu tenho falado até agora pelo excesso dos meus lamentos,
e a minha angústia, e de minha angústia. Versículo 17. Eli então lhe respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. É interessante, lembra que eu falei agora há pouco? Cantamos sobre mansidão, mas não somos mansos. Cantamos sobre amor, mas não temos amor. Você imagine, você está aqui orando, e você está aqui se derramando na presença do Senhor. E aí eu chego para você e digo que você está bêbada. Pergunto se você está bêbada ou bêbado. Se for olhar na linguagem comum, eu vou chamar de linguagem comum e lógica. Ele fez o que aqui, irmãos? Ele a julgou. Ele julgou. Não é isso na linguagem popular? O versículo 14. Olha se ele não julgou. Olha aí. 14. E disse-lhe: até quando tu estarás embriagada? Afasta de ti o teu vinho. Julgou ou não julgou? Você sabe quem era o profeta? Era o contrário que eu ia falar. Você sabe quem era o homem aqui? Era o profeta. Era o profeta Eli. Era um profeta que estava chamando uma mulher de embriagada, de cachaceira, de pingunceira, enquanto ela estava era se derramando na presença do Senhor. Qual seria o teu comportamento depois de ouvir um negócio desse? Mas rapaz, o pastor estava me chamando de cachaceiro, de pingunço. Irmãos? Aqui é só um exemplo que eu estou citando, bíblico. Mas quantas das vezes que você se sente ameaçado pelo pastor, por alguém, e você, como diz aquele provérbio baiano, e você pega ar, sendo que você poderia fazer? Respirar fundo. Você não, né, irmãos? Nós. Né? Nós. Quantas vezes é para nós contarmos de 1 até 10? E nós não deixamos nem a pessoa fechar a boca, nós já temos a resposta. Entendeu o que é um adorador? Adorador não é apenas quem canta não, irmãos. Adorador não é quem faz parte de louvor, do ministério de louvor não, irmãos. Adorador é todo aquele que tem um estilo de vida de adoração a Deus, que serve a Deus. E Ana falou: olha, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver, tá? Eu vou te devolver. Qual é o versículo? Versículo 9. Depois de terem comido e bebido, Ana se levantou. Versículo 10. Com a alma amargurada e chorou muito. Versículo 11. 11. Dizendo, fez um voto ao Senhor dos Exércitos. Olha qual foi o voto dela. Se atentares benignamente para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, sempre serva, e lhe deres um filho, varão, filho homem, eu a darei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e a navalha nunca passará sobre a sua cabeça, será um nazireu. Nazireus são aquelas pessoas que não podem cortar o cabelo, nem barba. Por toda a sua vida eu vou dar. Isso aqui é ela orando.
versículo 12. Continuando o ano em oração perante o Senhor, Eli passou a observar. O profeta passou a observar. E aí foi quando ele viu, falou: mas rapaz, a mulher está bêbada. A mulher veio orar bêbada. E ele não tinha ideia. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. E aí foi quando ele chamou ela de bêbada e ela falou: não, né? Que foi o que nós lemos agora há pouco. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, irmãos, adoração é um estilo de vida. Não tem a ver com música. E ao mesmo tempo tem. Tem a ver com a sua vida. Tem a ver com a minha vida. Tem a ver com quem eu sou. Tem a ver com quem você é. Você entende? Porque o ímpio, as canções da boca do ímpio, a oração do ímpio é abominação aos ouvidos de Deus. A oração dele. Imagine o louvor dele. Tá? Deus, quando ele diz que ele abomina a oração do ímpio, ele não ouve. Sabe, não é que ele não ouve, Deus não é surdo. É que ele, entende? Não faz questão. Alguém que não adora a Deus, imagine alguém que não adora a Deus. Alguém que tem uma vida miserável. E aí chega para Deus, né? Eu estava lendo essa semana sobre o Balaão. E todos vocês aí, quem não conhece a história de Balaão, procure conhecer. Aquele que bateu na jumenta e Deus abriu a boca da jumenta. E a jumenta falou. Olha o que aquele sujeito queria fazer. Ele queria amaldiçoar o povo de Deus. Ele, dizendo que era profeta de Deus, queria amaldiçoar o povo de Deus. Você entende? E aí Deus falou: olha, tu vai, mas também da tua boca só vai sair o que eu quiser. E aí eu creio que o homem natural, né? Porque Balaque queria que ele amaldiçoasse o povo, mas da boca dele só saía a bênção. Sabe qual era a intenção do coração daquele cara? O que estava no coração dele? Não era abençoar o povo. Ele foi apenas uma jumenta. Apenas. Assim como Deus abriu a boca da jumenta e botou a jumenta para falar, alguns dizem que Deus usou a jumenta. Deus não usou a jumenta, tá, irmãos? Deus abriu a boca da jumenta e a jumenta falou. Deus não usou a jumenta. Então, Deus usou, né? Ele, Balaão, abriu a boca, né? Usou a boca dele para deixar uma lição para nós. Assim como Deus usa a boca. Só usa a boca, irmãos. Só usa a boca. É só para deixar como lição. E Deus usou apenas os lábios de Balaão, porque ele era uma pessoa terrível. Entende? Só que é uma lição para nós hoje. Nós precisamos entender que da cabeça aos pés precisa ser usado por Deus, porque nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. É por isso que tem que ter a mudança. É por isso que nós temos que sermos diferentes.
Alguém pode dizer, olha, não tenho aliança com Jesus. Faça o que bem quiser, o que bem pensar. Não é a novidade para você. Não é novidade para mim. Mas teve uma aliança com Jesus, precisa ser templo. Precisa ser da cabeça aos pés, usado. Precisa ser da cabeça aos pés, ofertado para Deus. Apóstolo Paulo falou, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não faço mais a minha vontade. Não faço mais. E por mais que eu erre, ele quis dizer isso. Por mais que eu mesmo tento o tempo todo fazer a vontade de Deus, porque a minha carne fica querendo que eu faça a minha vontade. Apóstolo Paulo falou isso, assim somos nós. Mesma coisa. Você entendeu? E eu poderia falar de tantos outros. Abraão, por exemplo. Queria tanto um filho, quando Deus deu, Deus falou, eu quero de volta. Eu quero de volta. E aí? Porque você não tem nada. Nós não temos nada. Você e eu nascemos como? Hein? Nu. Isso foi para mostrar que nós não temos nada. Você nasceu nu. E ainda tem alguém que se acha, né, irmãos? Quando morre lá, bota uma roupa, mas assim, já era. Vamos ficar de pé, vamos orar? Nosso tempo já chegou. Eu espero que Deus tenha falado contigo, porque falou comigo. Falou comigo também. Tá? E que nós vamos levar essa lição para o resto da nossa vida. Eu preciso ser adorador. Não apenas na igreja. Não apenas na célula. Não apenas no culto. Mas todo o tempo, onde eu estiver. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, toda glória e toda honra seja dada a Ti, Senhor. Toda adoração seja dada a Ti. Toda exaltação seja dada a Ti. Quero Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Quero Te agradecer porque, Senhor, Tu tens cuidado de nós. A Tua palavra nos diz lá nos Salmos de número 46. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E em Ti, Senhor, é através do Senhor, Pai, da nossa vida no Senhor, que vencemos a nós mesmos. Pois, como diz a Tua palavra, Tu procuras verdadeiros adoradores, que eu adore em espírito, que adore o Pai em espírito e em verdade. Que seja, Senhor, a nossa vida diária, ó Deus, um estilo de adoração ao Senhor. Toma cada um desses irmãos aqui, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que também sejam ministrados pelo poder da Tua palavra, pois a Tua palavra é quem transforma, através do Teu Espírito é quem liberta, é quem traz vida, é quem gera vida em cada interior. Toma cada um desses irmãos aqui, manifesta a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção, que a adoração brote nos nossos poros do nosso corpo, todo o tempo, para a glória e honra do Teu nome. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.